Hoje é dia de Jogo do Peixão, segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Jogo no Morumbi, às 20 horas, com transmissão do Sport TV e Premier. Esse é um jogo daquela empresa que comprou os 3 mandos de jogo do Santos, né? Primeiro já foi contra o Curitiba, depois teve contra o Ceará. E esse é o terceiro jogo, tá, pessoal? Não é aquele jogo das outras 3 partidas que o Santos alinhou com o São Paulo, para o Santos mandar o jogo no Morumbi e o São Paulo mandar 3 jogos na Vila Belmiro, tá ok? Vamos falar aqui da escalação para o jogo de hoje. Hoje, técnico Kleber Xavier continua aprontando das suas. Vamos falar sobre isso, né? Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, ao invés do Mike, né, que já poderia estrear como titular, vinha jogando, né, tá com um físico legal, treinou com os demais companheiros, mas Gil e Luan Pérez na zaga, Souza do lado esquerdo, João Schmidt, primeiro volante, Gabriel Bom Tempo, segundo volante, Neymar completando o meio de campo. Benjamin Roleger na esquerda, Tiquinho Soares como centroavante, né, não colocou o David Washington, isso é bom. E o Barrial na direita, ao Cachorro. Jogo importantíssimo, em que o Santos precisa pontuar, precisa da vitória, porque a situação é tão complicada que mesmo a rodada parcialmente ajudando o Santos, né? Se o Santos vencer o Juventude, praticamente não sai do lugar, né? Passa somente o Vasco. Sai da zona de rebaixamento e fica na 16ª colocação. Então, para uma reação no Campeonato Brasileiro, o Santos precisa urgentemente da vitória hoje, mais tarde contra o Juventude, né? Juventude que não venceu nenhuma partida fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, é a pior defesa do campeonato, com goleadas sonoras aí para Fortaleza, para Flamengo, né? Para Cruzeiro. Então, o Santos ganha somente uma posição se vencer a partida de hoje, né? Jorge Sampaoli está à sombra de Kleber Xavier. Caso um resultado hoje seja por mínimo ou placar mínimo, né, vamos dizer assim, conforme o manifesto da torcida jovem, também haverão manifestações para a saída do treinador Kleber Xavier, que, na minha opinião, já deveria ter sido trocado antes da parada para o Mundial. Porque você pega antes da parada do Mundial para cá, já haveria um tempo hábil para que um novo treinador se ambientasse e realizasse ali um trabalho que fosse efetivo na questão tática, na questão física, na questão técnica também, né? Reforço aquilo que eu falei, sou fã do trabalho do Sampaoli. Os times do Sampaoli jogam para frente, tem posse de bola, tem um padrão de jogo. Não existe muito aquela questão de ficar no 4-3-3 como a gente vê hoje em dia. E é um time que vence jogos, né? É um time que vence jogos. Tem os lampejos ali, mas não passa de lampejo. O problema que acontece no Santos hoje é que os lampejos são fases muito longas, né? Fases de derrota, empate, muito poucas vitórias, não é verdade? O cachorro quer participar do vídeo. Assim como eu gostaria de pedir para você que está chegando agora aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, dá o like, ativa as notificações. Você que já é inscrito no nosso canal, divulga nos seus grupos para que a gente consiga fazer o nosso conteúdo chegar ao maior número de torcedores possível do Santos Futebol Clube, né? Ultrapassamos a marca aí de 200 inscritos e a meta é chegar tão logo a 500 inscritos para a gente conseguir chegar a mais pessoas, a mais torcedores. Muito bem. Caso o Santos não vença o jogo de hoje, é fato que Kleber Xavier não continuará no comando técnico do Santos, né? E pelas notícias de apuração, né, Jorge Sampaoli já foi contactado nos bastidores e, segundo o próprio, topa vir para o Santos. Então, como a gente tem falado bastante aqui no canal, Kleber Xavier, meu filho, abre seu olho.
a gente não sabe, né? Porque esse jogo contra o Juventude eu enxergo como uma cortina de fumaça, né? Porque daí pode até ser que vença bem o Juventude hoje, depois tem o Cruzeiro no Mineirão. E aí, amigão? Né? E depois tem toda a sequência de retorno do campeonato. Tem um jogo atrasado no primeiro turno ainda, que é somente contra o Palmeiras, né? Apesar de ser em casa um jogo duríssimo, um jogo dificílimo. E precisa ser avaliado, né? Porque daí ganha hoje, aí mantém o Kleber Xavier, perde contra o Cruzeiro, derruba o Kleber Xavier com Sampaoli e Juan Pablo Vojvoda na Berlim daí, dando sopa na praça, podendo ser contactados por outros clubes. Então o Santos precisa agir rápido, né? Contar só com a palavra de uma pessoa é muito complicado, né? Enquanto se tem um documento assinado ali, fica tudo muito difícil. Ok, pessoal? Mais alguma notícia? Eu volto aqui no canal para manter vocês muito bem informados sobre o nosso Peixão. Um grande abraço, fiquem com Deus. Santos sempre Santos. Nascer, viver, e o Santos morrer, é o orgulho que nem todos podem ter. E o Santos!